Hello guys, how are you? Are you okay? Great! It's a pleasure to stay here with you one more time. Então, vamos começar a nossa aula? Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Vamos lá? Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Que a tua proteção esteja conosco e que o Senhor possa nos dar entendimento e nos dê sabedoria para esse estudo de hoje. Te clamamos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora eu quero que vocês corram, estejam preparados e peguem as ementas de vocês. Já? Já deu tempo? Já pegou? Ótimo, beleza. Então, vamos lá. Hoje, dia 31 de março, você vai preencher a aula 17 e 18, tá legal? E você vai preencher com um xizinho aí a VG4 e contínua. Combinado? Então, no dia de hoje, nós vamos estudar um pouco do possessive case. Nós já vimos esse assunto no ano passado, mas é importante a gente revê-lo agora para que vocês, além de refrescar na memória, fixe ainda mais aquilo que vocês já aprenderam, né? Seja no cursinho, seja na escola, porque ele vai acompanhar você por muito tempo, tá bom? Então, vamos lá. Estão prontos? Estão? Então, ótimo. Vamos começar nossa aula agora. Just now. Então, vamos lá, gente. A gente vai fazer um breve resumo agora sobre o present continuous, ok? O que é, de fato, o present continuous? Vamos ver? Mas antes, a gente precisa lembrar de algo muito importante que tem alguns alunos que ainda não conseguiram fixar isso bem na mente. Então, vamos ver. Vamos lembrar que qual é o conceito do verb to be, tá? Porque ele se faz presente lá no present continuous. Então, o verbo to be, ele significa ser e estar. A gente não pode esquecer nunca, jamais, tá? Que nós devemos ter o sujeito, seja ele no singular ou no plural. Vejam eles aí. I, you, he, she, it, we, you and they, tá? Eles vão estar substituindo nomes próprios e nomes comuns, tá bom? E esses sujeitos, eles devem estar juntos, unidos, conectados com alguém, que é o verb to be, que no tempo presente ele possui 3 formas: am, are and is. Então, vejam aí os exemplos. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok? Aqui na tabela do meio nós temos a forma abreviada: I'm, your, his, she's, it's, were, your, their, ok? E no caso do verbo to be, ele significa 2 verbos: ser e estar. Agora vamos lembrar o present continuous, já que a gente fez esse apanhado todo lá do verb to be. O present continuous eu vou usá-lo apenas para falar aquilo que está me acontecendo agora, tá? Ele é usado para em outros casos, mas a gente vai se deter aqui na nossa aula de hoje, no nosso estudo aqui, apenas no caso dele, sobre falar a respeito do que está te acontecendo agora, nesse exato momento. Tá legal? Então vamos lá. Então, o present continuous ele vai me auxiliar a falar sobre a minha rotina, os meus hábitos, né? Fatos científicos que estão acontecendo agora, tá? Então, esse é o objetivo do present continuous, ok? Vamos lá. Então, vejam só. Aqui nós temos essa tabela com um exemplo do present continuous sendo conjugado no tempo presente, tá? Então, veja que nós temos o verbo to be acompanhado do sujeito, como a gente acabou de
de relembrar. Então, o I sempre vai estar com am, you com are, he, she, you, it com is. Eu não tenho it aí, mas lembrem-se que pode ocorrer de ter o sujeito it. O we com are, o you, plural com are, e o they are, ok? Vejam que nós temos como exemplo o verbo learn. Learn é aprender. E ele está, acompanhado de ing. Então, I am learning English. Eu estou aprendendo inglês. You are learning English. Você está aprendendo inglês. He is learning English. Ele ou ela está aprendendo inglês. We are learning English. Nós estamos aprendendo inglês. You are learning English. Vocês estão aprendendo inglês. They are learning English. Eles ou elas estão aprendendo inglês. Ok? Lembrem-se que tem as regras de conjugação, que vocês já sabem, que eu já falei para vocês no vídeo anterior e em sala de aula, tá? Então, vocês precisam dar uma lembradinha nisso aí também, que é muito importante para que a gente possa ter uma base satisfatória na língua inglesa. Então, agora vamos para a forma negativa. Na forma negativa, eu vou continuar a ter os sujeitos aqui, acompanhados do verbo to be, aqui na coluna do meio, mas eu vou ter um acréscimo, né, nessa frase. Eu vou ter a partícula not, que significa não, tá? Observem aqui na primeira tabela, onde tem am, are, is, are, que nós temos um colchete logo em seguida o not. Então, o not não pode ficar antes do to be, nem depois do verbo com ing, tá? Ele fica no meio do verbo to be e do verbo com ing. Lembrando que o verbo to be, ele é um verbo auxiliar, tá bom? Então, se eu fosse abreviar, veja a setinha vermelha, aí nós temos as contrações. Se eu fosse contrair, abreviar, tanto para falar quanto para escrever, iria ficar assim: I am not, you aren't, he, she, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Tia, eu posso usar sem ser abreviado desse jeito? Pode, mas não é comum, tá? À medida que você for tendo habilidade com a língua inglesa, o ideal, e você vai sentir a necessidade de querer abreviar, de não querer ficar escrevendo ou falando palavra por palavra, porque a língua ela é assim, tá bom? A linguagem ela vai se adaptando e vai criando meios de ser mais rápido e eficaz a comunicação. E muitas das vezes a gente une sons, né? Une os sons. Então, olha aqui alguns exemplos da forma negativa. I am not talking. Então, aí do outro lado, a forma abreviada, short form. I am not talking. He's not eating. He's not eating. Ele não está comendo. He isn't eating. He isn't eating. She is not taking photographers. She's not taking photographers. Ela não está tirando fotos. She isn't taking photographers. Ok? You are not studying. Você não está estudando. You are not studying. Ou you aren't studying. We are not playing soccer. Nós não estamos jogando bola, futebol. We aren't playing soccer. We aren't playing soccer. E o último exemplo, me perdoem pela falta do Y, mas é they are not meditating. They are not meditating. Eles não estão meditando. They aren't meditating. They aren't meditating. Então, eles não estão meditando.
Então, nós temos aqui a interrogative form. A forma interrogativa, tá? O que acontece? Nós vamos ter o verbo to be, tá ok? Nós vamos ter o verbo to be na frente de quem? Ó, do sujeito. Tá dando para perceber aí? A primeira tabela é o verbo to be. E logo em seguida nós temos o sujeito. Então, o que acontece ainda com muitos alunos? Deixam o verbo to be depois do sujeito. Não pode, tá, gente? É uma regra, sempre em inglês. O verbo que está auxiliando a funcionalidade do tempo que nós estamos trabalhando, ele, quando vai ser feito perguntas, ele automaticamente tem que ir para frente, tá bom? E aí nós vamos vir com o verbo to be conjugado com ing e ao final, que pode haver depois do verbo com ing, algum complemento, alguma coisa a mais para dar sentido à frase e ao final ponto de interrogação. Principalmente para escrever é imprescindível, tá? É indispensável. A gente tem que colocar o ponto de interrogação, tá bom? Deu para entender? Ótimo. Então, o exemplo ficaria assim: I am working. I am working. Eu estou trabalhando. Are you working? Você está trabalhando? Is he working? Ele está trabalhando. Is she working? Ela está trabalhando? Is it working? Ele, ela, isso trabalha, está trabalhando? Are we, are you, are they working? Nós, vocês, eles estão trabalhando? Então, um detalhe muito importante. Vejam que todas as vezes em que eu traduzi para a nossa língua as frases no present continuous, o verb to be, ele sempre teve o sentido de estar, muito bem. Mas não posso traduzir como verbo ser. Eu ser trabalhando? Não. You ser. Você é trabalhando? Ele é trabalhando? Não. Você não é índio, né? Não pode falar eu sou trabalhando, né? Então, fica estranho. Quando for traduzir, é o verbo estar, tá legal? Então, olha, eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente poder fixar a forma interrogativa. Então, o primeiro exemplo diz assim: Is he moving the lawn? Is he moving the lawn? Então, ele está fazendo o quê? Cortando a grama. Muito bem. Mas é uma pergunta, tá? Lembrem-se. Is he moving the lawn? Ele está cortando a grama? Vejam que o to be, em verde, está na frente do sujeito. O verbo more está com ing. Para eu perguntar se ele está cortando. Então, ando, o nosso gerúndio, equivale ao ing. A grama, the lawn. Aí, o próximo exemplo. Is she cleaning the floor? Is she cleaning the floor? Ela está limpando o chão? Então, mais uma vez aqui o verbo to be na frente do sujeito. O verbo principal em azulzinho aí, ó, é o verbo clean, mas acompanhado com ing fica limpando ou cleaning, e the floor é o objeto, é o complemento da frase, tá ok? Agora vamos fazer uma breve recapitulação do assunto que nós vimos no ano passado, que são o possessive case ou apóstrofo S, lembram? Então, o que é possessive case? Então, possessive case, ele é usado para mostrar algo sobre algo que pertence a alguém, tá? Então,
Veja o exemplo aí. This is John. These are John's parents. Então, esse é o John, garotinho aí. E aí, eu venho falando assim, esses são os pais do John. Então, veja que tem muitos chamam de vírgula, mas o nome não é vírgula. É um apóstrofo S mais a palavra parents, tá? E aqui, ó, esse apóstrofo S é que é o possessive case, tá? Porque designa posse. Então, sempre que eu quero dizer que algo pertence a alguém, eu vou usar o apóstrofo S. Então, olha aqui um outro exemplo. Mary's bag. O que é Mary's bag? A bolsa, a mochila da Maria. Então, esse apóstrofo S é o da. Essa nossa preposição da, que dá a entender para mim de que eu estou falando que é dela, certo? John's ball. John's ball. A bola do John. Então, a bola pertence a quem? Ao John, tá bom? Também é usado o possessive case para explicar o relacionamento entre duas ou mais pessoas. Então, olha, Tom's uncle. Tom's uncle. O tio do Tom. Esse é o tio do Tom. Peter's friend. Peter's friend. Então, o amigo do Peter, ok? To talk about shops and houses. Para falar a respeito de lojas e casas. Então, he is at the baker's. She at the baker's. Então, ele está na padaria. Muito bem. They're at Bobby's. They're at Bobby's. Eles estão no Bobby's. No Bob, tá? Eles estão no Bob. Muito bem, vamos lá. Então, para a gente poder usar o possessive case, nós vamos ver primeiro aqui duas formas que são utilizadas, tá? Primeiro com o apóstrofo S, para pessoas ou animais, tá? Então, sempre que eu quiser dizer que algo pertence a alguém, seja animal ou pessoa, eu vou usar o apóstrofo S, tá? Agora, with the prepositions for things. Se eu quiser dizer que algo pertence a um objeto, a alguma coisa, aí eu já não vou usar o apóstrofo S, e sim o of the, ou of apenas. Então, vejam os dois exemplos aí. Nós temos a mesa e um gato. Para mesa, eu usei a preposição of, the legs of the table. E depois nós temos o gato, the cat's eyes, os olhos do gato. Então, quando você vai usar o apóstrofo S, tá? Em nomes no singular, nomes próprios ou nomes não próprios, tá? Na forma do singular. The boy's ball, a bola do garoto. Emily's car, o carro da Emily, ok? Quando o nome próprio terminar com S, nós adicionamos S ou apenas o apóstrofo. Então, olha lá, Doris hat ou Doris hat, ok? Porque o nome Doris já tem o som do S, então muitas das vezes, tanto para falar quanto para escrever, só acrescento o apóstrofo. Quando os substantivos que estão no plural terminam com S, a gente coloca o apóstrofo. Por exemplo, the girls' house, a casa das garotas, tá? E quando o substantivo for um plural irregular, tipo man, M-A-M-N é man, que significa homem. E homens é men, the men's boat, o barco dos homens. Então, são essas as regrinhas
básicas para o uso do Possessive Case. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido. Deem uma revisada de novo se você não entendeu algo. E vamos finalizando a nossa aula, ok? Muito bem. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham aprendido agora definitivamente sobre o Possessive Case. Antes de nós encerrarmos propriamente dito, eu quero deixar 2 recadinhos para vocês. O primeiro é que hoje não vai ter atividade no livro. As atividades que o livro oferece pra gente já se esgotou. A gente já conseguiu o objetivo de fazer a unidade 1 e 2, dentro daquilo que a gente pode, principalmente agora, nesse momento que estamos à distância, tá? O que tá em branco aí é porque nós precisaríamos estar juntos para ouvir, ter o listening, né? E a gente não tem essa oportunidade. Então, não tem problema, o que passei é o que vai ser exigido, tá legal? Então, hoje, o que vocês vão fazer de atividade? O que está lá no eClass, tá? Em formato de PDF, o arquivo que eu disponibilizei para vocês que vocês possam estar fazendo a prática do conteúdo de hoje, tá legal? Outra coisa, a respeito do anexo das atividades de vocês, tá? Por favor, eu estou sugerindo para todos, tá legal? Que você pegue as fotos que você vai tirar do seu exercício e jogue essas fotos lá no Word, tá bom? Se você tem um computador, melhor ainda. Joga lá no Word, tá? Faz desse arquivo um arquivo em PDF e joga de volta para lá para o anexo do eClass, tá bom? Se você tiver uma outra forma de fazer com que esse arquivo chegue para mim, beleza. Também você pode estar usando aqueles aplicativos para unir 2 fotos, né? Em um arquivo só. Também já ajuda, tá bom? Não anexe mais que 2 fotos nesse aplicativo de formar foto, tá? Senão vai ficar ilegível, tá legal? Agora, façam o exercício que tá lá anexado e logo que em seguida que você terminar de fazer o exercício, assista o vídeo que eu estou fazendo a correção desse material, tá legal? Vamos lá!